Boa noite, Curitiba! Está no ar o programa Debate Aberto, esse o primeiro programa inédito de 2014. Eu sou Bernardo Duarte e desde já eu agradeço a sua audiência. No programa de hoje eu recebo o advogado criminalista Dr. Edson Vieira Abdala, um amigo de muito tempo. Muito obrigado pela tua presença, Dr. Edson. Eu é que agradeço o convite. Dr. Edson, a sua vinda aqui é muito pertinente pelo fato de nós estarmos vivendo no Brasil uma crise prisional. A imprensa tem falado muito a respeito da questão da redução da maioridade penal. Também tem um grande movimento, na minha opinião, negativa contra os advogados criminalistas, né? E é muito importante a sua visita aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Dr. Edson Abdala, vamos começar falando sobre a advocacia criminal, com uma pergunta bem genérica para a gente dar início aos nossos trabalhos aqui na nossa entrevista. Eu queria saber quais são os maiores óbices que você tem encontrado na prática da advocacia criminal, na sua atuação como advogado. Bernardo, na arte da vida, eu tenho a impressão que a liberdade, ela é a mais importante. O advogado criminal ou criminalista é aquele que procura não permitir que uma pessoa injustamente vá para a cadeia ou que injustamente se mantenha na cadeia. Muitas vezes, o advogado criminal é aquele que está sozinho com o seu cliente, o qual, injustamente tipificado, está abandonado pela sociedade, pelo Estado e muitas vezes até pela sua família. Portanto, na advocacia, a arte criminal é a mais linda e é a mais perfeita. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem o criminoso com o advogado. E isto nós temos que repelir com veemência. Em hipótese alguma, a atuação do advogado na defesa de uma tese, que isto também é importante que se diga, o advogado não defende uma pessoa, o advogado defende uma tese. E esta tese, ela, se vencedora, permite com que o cliente dele não vá para a cadeia, que é, sem dúvida alguma, a mais vil das violências que o Estado pode praticar contra uma pessoa. Sendo assim, eu acredito que em não se confundindo o criminoso com o seu advogado, e se a lei for cumprida, especialmente o Estatuto da Advocacia, que em termos éticos ele é muito profícuo, a ponto de dizer que o advogado pode renunciar qualquer causa que considere injusta ou imoral, exceto as criminais. Então, o juízo de valor, ele virá a posterior, mas nós precisamos sempre de um advogado destemido, corajoso, correto para enfrentar estas circunstâncias muito gravosas da perda da liberdade para um administrado. E qual tem sido existe algum obstáculo na prática dos advogados hoje em dia? Existe alguma reclamação do advogado criminalista? Ele tem encontrado alguma dificuldade, seja na visita aos seus clientes em presídios, nas delegacias? Existe algum problema que tem acontecido com o advogado criminal? Existem algumas reclamações.
Muitas vezes o advogado é impedido de conversar com o seu cliente dentro do que manda a lei. Ou seja, isoladamente, sem que ninguém testemunhe esta conversa. O caso mais grave que nós temos é em Catanduvas, onde a conversa do advogado com o seu cliente está sendo gravada. E não há nenhuma ação por parte da magistratura a fim de impedir esta ilegalidade. Os que defendem esta ideia dizem que o advogado deve conversar com o seu cliente sobre a tese da defesa. E eventual conversa que esteja fora deste parâmetro, o Estado poderá se apropriar dela. Nós entendemos que é um abuso de direito e é uma ilegalidade contumaz e que, enquanto não forem responsabilizados pessoalmente estas pessoas que deram esta determinação, inclusive com ações indenizatórias, nada mudará. Também nós não podemos admitir que paire a dúvida de que a conversa entre o cliente e o advogado possa permitir que este advogado se envolva com o crime. Agora, se o advogado estiver envolvido criminosamente, deverá responder como qualquer pessoa responde, e muitos advogados já foram presos e, inclusive, excluídos dos quadros da ordem. Essa questão realmente é preocupante, não ser respeitado o sigilo cliente-advogado, né, que é um direito fundamental do cidadão ter esse direito de conversar com aquele que está atuando em sua defesa, na verdade, doutor Abdala? Sim, senhor. Eu acho que, vamos lá então, com relação aos direitos humanos, e aí a gente já começou a falar desse desrespeito do sigilo cliente-advogado, né, nos direitos humanos na esfera penal, desde o processo penal, desde lá da fase do inquérito policial, os direitos humanos têm sido respeitados, observados aqui no Brasil? Nós há milênios lutamos contra o arbítrio e a prepotência do Estado. O Estado democrático, ele tem os seus limites. E estes limites, eles precisam ser respeitados. Paga-se um preço pela democracia. No momento que você vai buscar a história da humanidade, infelizmente ela é feita de inúmeros abusos, escândalos e violências contra aqueles que não detêm o poder. Cesare Beccaria, lá pelos 1700, final de 1700, 1800, acabou trazendo um texto chamado Dos Delitos e das Penas, onde ele deixa muito claro o sistema penitenciário que vivia na Itália e também na Europa, com os abusos constantes das garantias dos presos. Hoje nós estamos revivendo um pouco de Beccaria, porque não há dentro do princípio da legalidade nada que permita o status quo vigente em relação à delegacia, em relação às penitenciárias. Sendo assim, nós entendemos, como entendia Beccaria, que se não houver uma transformação do sistema, nós estaremos apenas tentando dar respostas certas para perguntas erradas. Não vai haver nenhuma solução com o sistema que se apresenta neste momento. E, infelizmente, vai piorar em razão de uma pretensa privatização
que estão querendo fazer dos presídios, já com algum sucesso em Minas Gerais. Tá ok. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debate aberto e o advogado criminalista Edson Vieira Abdala. Palladium, completa a sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o Dr. Edson Vieira Abdala, advogado criminalista. Dr. Edson, no bloco anterior nós finalizamos o bloco falando sobre a observação dos direitos humanos no processo penal, desde a fase de inquérito policial até a execução da pena. Como que o senhor tem avaliado, como que você avalia a questão da fiscalização do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa desses direitos? Tanto o Ministério Público quanto a Ordem dos Advogados do Brasil, eles buscam a fiscalização com bastante cuidado. Com relação ao Ministério Público, ele até, por imposição legal, deve fazer visitas mensalmente às delegacias e aos presídios. A Ordem, ela tem uma função um pouco diversa, que é a de, no exercício da fiscalização, ofertar e promover inúmeras denúncias, para que estas denúncias, chegando aos titulares daquele direito, possam ser avaliadas e corrigidas. Portanto, tanto a Ordem quanto o Ministério Público procuram fazer o seu dever. Recentemente, a Ordem dos Advogados, no Conselho Federal, promoveu um debate sobre todo o sistema carcerário, inclusive com a presença de ministros, não só da Justiça, como também da Cidadania e secretários de Segurança Pública de todos os estados, com êxito. Todavia, como lhe disse anteriormente, nós estamos tentando remendar um veludo que já está corroído. A permanência do sistema como ele se encontra não redundará em nenhuma ação efetiva de melhora. Ok. Vamos falar um pouco sobre a crise carcerária. Nas últimas semanas, a crise carcerária brasileira veio à tona e entrou na discussão das famílias de classe média, das famílias mais pobres também. Está todo mundo conversando, qualquer roda de conversa que você chega, você tem encontrado as pessoas conversando a respeito da crise carcerária que o Brasil vem vivendo, da situação subhumana a que os condenados têm sido submetidos, né? Tudo por causa lá da questão da rebelião no presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Qual que é a avaliação do Dr. Edson Abdala a respeito do sistema carcerário, sistema penitenciário brasileiro, e como é a situação penitenciária e carcerária aqui do estado do Paraná, Dr. Edson Abdala? Bom, inicialmente, Bernardo, nós precisamos dar um passo atrás para responder esta tua pergunta. Toda a política brasileira hoje, nesta questão criminal, ela é absolutamente reacionária
e ultradireita. Hoje eles se preocupam com a base teórica da lei e da ordem, falsamente acreditando que aumentando o número de anos em algumas penas nós diminuiremos a criminalidade. Ao contrário, as penas foram aumentadas e a população carcerária aumentou. Por quê? É muito difícil alterar um sistema social. Todos sabem que só se reduz a criminalidade com políticas públicas de educação, saúde, segurança, entre outras. Portanto, aumentar o número de pena e aumentar o número de crime, ela só vai fazer inchar o sistema carcerário e não diminuirá a violência, o que é bem pior. Se nós superarmos esta questão, nós passamos para uma outra forma de poder de polícia do Estado. Esta equação está errada. Alguém precisa dizer que esta equação está errada. Alguém precisa dizer que esta base teórica filosófica é mentirosa. E para alterar esta circunstância, nós precisamos parar de mentir para a sociedade. Ela é a maior vítima deste sistema. Não há país em toda a história mundial que tenha aumentado as penas e os crimes e tenha redução de criminalidade. Se nós mudássemos o conceito, ou seja, vamos trabalhar corretamente dentro das políticas públicas, aí nós teríamos uma redução de criminalidade, a ponto de chegarmos como a Holanda acabou fazendo o mês passado, de fechar uma cadeia porque não tinha mais quem colocar lá. Não foi com o número de penas, nem com a multiplicidade de anos que nós vamos resolver esta questão. Despenalização. Já entrando aí no final da tua fala a respeito da crise carcerária, você já começou a dar um tom a respeito aí dessa questão da despenalização, que é tão discutida e muitas vezes confundida com a descriminalização, né? Então, eu gostaria que o Dr. Abdala falasse para a nossa audiência a respeito da despenalização. A despenalização é uma solução eficaz ou é uma brecha para mais impunidade, Dr. Abdala? Esta ideia de impunidade, ela é absolutamente falsa, Bernardo. Isto é um discurso que tem sido repetido e a maior prova que não há impunidade no Brasil é que as cadeias estão ultralotadas, não estão mais superlotadas. Buscando um pouquinho do sistema carcerário antes de adentrar a despenalização, nós vivemos hoje uma espécie de síndrome do pensamento único. Quem está falando algo um pouquinho diferente, ele já está sendo visto como se ele estivesse fazendo um discurso em favor do criminoso, o que não é verdade. Quem está fazendo discurso a favor do criminoso é o Estado com estas políticas falidas, mentirosas, que nós estamos observando. No momento que eu tenho 500 mil presos no Brasil, sendo 250 mil presos provisórios, é uma prova de que esta sistemática não dá certo. Outra circunstância, observe a dificuldade. Eu estou querendo sair um pouquinho das mesmices que nós estamos ouvindo por aí. A primeira mesmice que nós estamos ouvindo, ela
veio recentemente pela voz do presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que ele disse: as prisões no Brasil são um inferno. Isto efetivamente não quer dizer nada. O ministro da Justiça disse que ele preferia morrer a ir preso. Imaginem o maior responsável pelo sistema prisional do Executivo acabar dizendo isto. Outra questão circunstancial é que as grandes melhoras da Secretaria do Estado, das quais o Paraná se destaca, é um sistema de computador para identificar se o preso está mais tempo ou menos tempo preso, nome e essas circunstâncias. Portanto, nós temos que sair do que eu chamo de síndrome de pensamento único. Nós precisamos de uma nova alternativa. Pensar diferente. Pensar diferente. Todos nós respeitamos as autoridades que tentam diuturnamente buscar uma solução dentro deste sistema, mas infelizmente só vão perder o seu tempo. Não há solução dentro desta base teórica da lei e da ordem. A solução não é usar o direito penal como o primeiro guerreiro. O direito penal, ele tinha que ser, já como se dizia antigamente, o soldado de reserva da sociedade. Uma outra questão falsa, e que os jornais publicam toda hora, é que o Ministério Público prende. Com muita demagogia, diga-se de passagem. A polícia prende. Eventualmente, a polícia prende em flagrante. Fora disto, só o juiz prende. E só o juiz solta. Então, a pergunta que nós deveríamos fazer para a magistratura é: por que se prende tanto? E por que não se usa todo o cabedal de medidas cautelares para não se colocar na prisão? Possivelmente as escolas em que estudam ensinam isto. Outra questão, a luta entre o bem jurídico. O ius puniendi, o direito de punir versus o status libertatis, o direito de estar livre. Entre um e outro, vamos privilegiar a sociedade. É claro e evidente e ululante que, em muitos casos, nós temos que prender, infelizmente, pessoas. E só devem ser presas as perigosas, com um tratamento rigoroso. Porque, para mim, chega a ser risível se falar em prisão de segurança máxima. Como se nós tivéssemos uma prisão de segurança mínima. Ora, se eu tenho prisão de segurança mínima, eu não preciso de prisão. Agora, se eu tenho prisão, todas elas deveriam ser de segurança máxima. Porque não é possível você colocar pessoas onde cabem 3, colocar 20. Agora, jornal de hoje que nós lemos, São José dos Pinhais, os presos com sarna, barata, temperaturas de 50 graus no verão. Portanto, estes discursos falsos é que vão promovendo esta situação. E estes que falseiam os discursos e que exercem o poder de uma forma, como nós estamos vendo, se tornam tão maus quanto aqueles que estão presos, infelizmente. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais Debate Aberto. Palladium, completa a sua vida. Olá,
Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o advogado criminalista Dr. Edson Vieira Abdala. Dr. Abdala, muito tem se falado na mídia hoje sobre redução da maioridade penal, de uma forma extremamente demagógica para, vamos dizer assim, agradar os ouvidos daqueles que estão assistindo a televisão e ouvindo rádio. Qual é a sua opinião a respeito das possibilidades de reduzir a maioridade penal no Brasil? Rigorosamente e respondendo rapidamente, sou contra. O que nós precisávamos era que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele fosse respeitado. Se o Estatuto fosse respeitado, nós não teríamos o nível de criminosos menores, se é que é possível chamar algum menor de criminoso, porque menor sequer comete crime, mas apenas usando uma linguagem um pouco mais popular, este infrator poderia ter um número muito menor. No próprio caso da lei de execução penal, que ela não está vigendo mais no país, a lei de execução penal ela foi suspensa pelo Estado, ele não cumpre mais esta lei. Se ele cumprisse, também nós não teríamos o caos que acabamos de discutir no bloco anterior. Uhum. Existe, na tua atuação advocatícia, algo que conflite com alguns dos seus princípios pessoais? Nenhuma circunstância na minha atuação profissional conflita com os meus princípios. Porque nós temos uma lei que especialmente trata do Estatuto da Advocacia e todas as leis que envolvem a atuação profissional do advogado, um rigorosíssimo código de ética e estamos cumprindo integralmente estas circunstâncias. Não só eu, como todos os advogados. O conflito que há para o advogado é quando um inocente vai para a cadeia. É o único conflito que pode existir para o advogado. Se eventualmente alguém que, sob uma ótica popular, merecesse a condenação e foi absolvido, deverá então o Ministério Público ficar com o seu drama de consciência, não o advogado. Como é atuar na defesa da liberdade? É uma circunstância praticamente divina. Se nós cotejarmos os advogados com os dentistas, que dão um belo sorriso, com os médicos, que muitas vezes nos restituem a saúde, com os engenheiros, que permitem construções maravilhosas, não há nada mais gratificante do que você poder restituir a liberdade ou manter a liberdade para uma pessoa. Nós nascemos livres, cada pessoa é exclusiva no mundo, não há uma outra igual, e nós, respeitando esta diferença, poderemos fazer de um Paraná e um Brasil melhor. Um bate-pronto para finalizar. Um livro, doutor Abdala. Me alegra muito ler a Bíblia. A Bíblia. Uma pessoa. Me gosta muito a pessoa de Jesus Cristo. E um lugar no mundo. Curitiba. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sinto muito feliz de ter recebido você aqui no Debate Aberto. Foi uma entrevista muito boa. Muito obrigado. Honra minha. Então, ficamos por aqui. Esse, o primeiro programa inédito de 2014. Aguardo a sua audiência para a próxima terça-feira, às 11 horas, com mais Debate Aberto aqui na CWB TV. Lembrando que toda terça, às 11 horas da noite, e com reprise toda a semana, todos os dias da semana, em horários diferenciados. Muito obrigado pela audiência e até terça que vem.